o Corinthians fez uma tentativa para contratar o meio-atacante Luciano Acosta, argentino, que atua no Cincinnati dos Estados Unidos e tem contrato com o Cincinnati até o fim de 2026. O Corinthians fez uma tentativa de empréstimo. O Corinthians vai aguardar um retorno agora do clube americano para tentar avançar nessa contratação. Por quê? Porque o atleta já manifestou interesse em jogar no Corinthians, porque o Ramon Dias foi quem pediu essa contratação. Ele entende que o Luciano Acosta pode ser o substituto do Garro em muitos jogos, mas ele vê o Luciano Acosta, inclusive, como titular do time, né, que é um meio atacante com uma característica diferente, que carrega a bola, que finaliza bem, que é driblador, que ataca espaços também. Então é um cara que ele gosta muito, é um jogador baixinho, tipo o Soteldo, né, para você que não conhece. É um cara muito bom, muito forte fisicamente, gosta do drible, gosta de carregar a bola, tem um perfil diferente do Garro e parece ser um bom jogador, tá? Então, o nosso querido Luciano Acosta, o Corinthians está tentando, mas vai depender, claro, se o clube americano, né, o Cincinnati, está interessado em negociar o jogador por empréstimo, tá? Por empréstimo, ou, né? Ou, enfim, só vai querer vender o atleta. E se for para vender o atleta, deixa eu ver quanto é que está o valor de mercado dele no. A gente costuma ver muito no Transfer Market, né? No Transfer Market, o valor de mercado dele é 8 milhões de euros, né? É um valor realmente salgado e o Corinthians não tem hoje esse valor, né? Então, enfim, é um cara que é um jovem, começou no Boca, né? Começou jovem no Boca, depois passou pelo Estudiantes, depois foi para o DC United, né? Também dos Estados Unidos, teve uma passagem pelo Atlas do México e está vivendo a melhor fase da carreira agora no Cincinnati. Ele é a estrelinha, né? Do time lá, entendeu? Então é isso, né? Então, em relação ao Luciano Acosta, é a tentativa do Corinthians, tá? Isso quem tá vendo é o Fabinho Soldado, entendeu? Vamos ver. Por insistência, tá? Por insistência do Ramon e do Emiliano. Eu vou falar um negócio para vocês, hein? Depois vão falar que eu só critico, não vou falar não. O Coronha. Contra quem o Coronha fez aquele golaço que ele driblou 1, 2, 3, 4, entrou na área? Tapa na pelota. Tapa na pelota, Coronha. Hein? Cara, podia dar mais valor pro Coronado, né? O Coronado só não saiu do Corinthians porque não tem ninguém no Brasil que pague o salário dele. E tem outra coisa também que faz o Coronado não sair do Corinthians. Ele acredita no futebol dele, e ele tem futebol para isso, tá certo ele. E ele quer continuar, entendeu? Ele quer continuar. Foi contra o Liverpool do Uruguai, na Sul-Americana. Liverpool ou Racing do Uruguai? Racing do Uruguai, né? Pô, foi um golaço, hein, velho? E contra o Fortaleza ele só faltou fazer chover. Deu chapéu. Eu lembro daquele lance que ele dá um chapéu assim, dá uma penteada no cabelo do cara do Fortaleza. Depois ele dá um tapa nojento, assim, tipo o Curry jogando basquete. Ele dá o chapéuzinho de chaleira. Quem lembra desse lance? Dá uma penteada no cara e depois ele faz assim, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Que Ramon. Entendeu? Pô, meu irmão. Então é o seguinte, eu sinceramente, né, lamento. Vamos ver como que o seu Ramon Dias vai montar o time para o Campeonato Paulista. O pior é que no Campeonato Paulista a gente tem um timaço aí para. Timaço não, né? Tô exagerando, mas tem um time bom reserva. Por ser um time reserva é bom. Né? Donelli, esse é fraco. Maná, fraco. Mas a zaga, Kaká, Félix Torres.
uma zaga sujeita a chuvas e trovoadas, beleza. É que a nossa linha de 4, a nossa zaga titular já não é das melhores, então a defesa não é lá aquelas coisas. Lateral esquerda, Palácios para começar o ano, ou Hugo. Depois no meio campo tem José Martins. Principal ponto de virada de chave, que fez o Corinthians virar essa chave. Eu concordo com o Mauro, eu acho que é um ano que termina com uma imagem boa, mas por tudo que aconteceu em 2024, não é um ano que o torcedor do Corinthians tem que olhar com carinho. Claro, essas 9 rodadas deixam essa boa impressão, o desempenho que o time apresentou foi muito bom nessas 9 vitórias consecutivas, mas tudo que aconteceu no Corinthians deixou até o torcedor muito cansado, né? Muito desgastado. Mas o que aconteceu? Qual foi o principal ponto de virada para se livrar do rebaixamento e conseguir essa vaga na Libertadores? Foram as contratações? Foi o trabalho do técnico Ramon Dias? Foi, talvez até vários jogadores estão exaltando muito em entrevistas nesse final de ano, o trabalho do próprio Fabinho Soldado, que chegou ali depois da saída do Rubão para assumir esse cargo, né? Nem chegou para assumir esse cargo de diretor de futebol, até o título dele oficial é executivo de futebol. Então, o que mais pesou para o Corinthians terminar o ano com essa boa imagem e essa, talvez, esperança para um 2025 melhor? As contratações na janela de meio de ano melhoraram o time. Era um time bem fraco, melhorou, perdeu goleiros e conseguiu arrumar um novo goleiro, que foi o Hugo. Difícil, né? Você perder 2 goleiros e ter um terceiro, e conseguiu. O Memphis Depay é um cara que tem muita qualidade e foi, a partir do momento que ele foi entrando em forma, ganhando o ritmo de jogo, ele colaborou muito para essa melhora. O Carrillo, enfim, foram boas, o André Ramalho, foram boas contratações no meio do ano e, sem dúvida, ali o time cresceu. O clássico contra o Palmeiras talvez seja uma virada no lado emocional. O time já vinha com um desempenho melhor, mas a partir daquela vitória, e naquele momento falava-se de rebaixamento ainda. A partir daquela vitória, o Palmeiras tem chances ali no início, não faz o gol, o Corinthians vence o jogo. A partir daí, acho que também no emocional ganha uma confiança enorme e também ele embala num momento que ele sai das Copas. O Corinthians, das 9 vitórias seguidas, 7 aconteceram depois da eliminação na Copa Sul-Americana, que foi a última Copa que o Corinthians saiu. Então, acho que tem esses fatores, mas o principal, se for colocar as contratações no meio do ano, que aí melhoraram bastante o Corinthians. Se vai conseguir manter, como vai ser, a gente vai ver daqui a pouco, mas ali o Corinthians conseguiu melhorar muito o seu time. Teve também algo muito importante nesse Corinthians, que foi o crescimento do Yuri Alberto, que começou a temporada muito criticado, que realmente não estava apresentando um nível legal. E, Mauro, até teve um programa aqui na Jovem Pan falando sobre Gabigol, falando sobre o Yuri Alberto, que você apontou uma coisa que, ao meu ver, foi certa. O Yuri Alberto hoje tem um valor maior do que, por exemplo, o Gabigol, né? Se falava muito de o Gabigol ir para o Corinthians, propor uma troca entre o Yuri Alberto e o Gabigol. E o Yuri provou que é um ótimo atacante, que superou momentos ruins na temporada, conseguiu se erguer, se levantar, termina o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Alejandro com 15 gols marcados. Ou seja, esse crescimento do Yuri também foi importantíssimo para o Corinthians, né, Mauro? O time melhorou, ele melhorou também, né? Esse episódio foi no dia 3 de janeiro, quando o Corinthians estava anunciando interesse no Gabigol. Aí um dia aqui no programa eu falei, olha, o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, ele tinha ainda um ano de contrato com o Flamengo. Eu falei, a única moeda de troca que o Corinthians tinha naquele momento, antes dessa enxurrada de contratações, falei, é o Yuri Alberto, que está em baixa, é mais jovem, é atacante. Se bem que a gente não sabe nem qual percentual, né, que o Corinthians tem sobre o jogador, é um rolo danado aquela negociação com o Zenit, mas enfim. Eu falei, a única moeda de troca que eu vejo é o Yuri Alberto, que estava muito em baixa. Aí muita gente achou que estava sugerindo, não estou sugerindo nada, estou dizendo que a moeda de troca de momento que o Corinthians tinha, que se eu fosse o dirigente do Flamengo eu acharia interessante, porque o Gabriel já dava sinais que não ficaria, como acabou não ficando. Final de contrato. E era um último ano de contrato, você teria um jogador jovem e faria com ele um contrato longo. Ou seja, se o Corinthians quer o jogador, acabou que nem teve proposta, né? Mas se fizesse proposta, se eu fosse o Marcos Braz, eu falei, tá legal, me manda o Yuri Alberto, te manda o Gabriel.